Muito bem, então vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos na preparação para a eleição de presbíteros e diáconos, que deve acontecer, se Deus quiser, no dia 1º de maio, não, primeiro domingo de maio, da dia 5 de maio, né? Se Deus quiser, a Escola Bíblica Dominical. Então vamos nos preparar, vamos abrir a palavra de Deus lá em Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, capítulo 3, nós vamos começar com esse texto da palavra de Deus, onde Paulo traz as qualificações dos presbíteros e dos diáconos, né? Oremos a Deus pela vida dos nossos irmãos, para que todos tenham essas qualificações, né? 1 Timóteo, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus: Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo ou pastor, o presbítero, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, não seja imaturo, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio, na vergonha e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Escreve estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Deus maravilhoso, obrigado por tua palavra. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ó Deus, por sua obra na cruz, pagando o preço dos nossos pecados, nos fazendo teus filhos. Ó Deus, que o nosso coração se enche de gratidão, de louvor, de adoração ao Senhor. Ó Deus, de uma entrega cada dia total, ó Deus, para vivermos na tua presença. Ó Deus, como filhos obedientes, filhos que somos amados em Cristo Jesus. Meu Deus, obrigado pelos dons que o Senhor tem dado ao teu povo, à tua igreja. E o Senhor, ó Deus, que nos capacita a cada homem, ao presbiterato, ao diaconato. Ó Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, a tua igreja, ó Pai. Que não nos falte, ó Deus, esses ministros do Senhor, ó Pai, no serviço da tua igreja para a tua glória. Em nome de Jesus, ó Pai, esteja despertando a vida de cada irmão e nos abençoe, ó Deus, como igreja, Pai. E também nos dons que cada um tem recebido do Senhor, que cada um de nós possamos fazer a nossa parte, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, o estudo hoje é mais falando sobre os diáconos, mas vamos passar aqui sobre primeiramente as qualificações dos presbíteros, né? Então, nós temos aqui algumas qualificações, e no versículo 2 diz, primeiro vamos pensar no versículo 1, né? Que diz que quem deseja o episcopado ou o ministério pastoral, excelente obra almeja. Então, é chamado esse ministério de excelente obra. Você já viu uma obra excelente? É o trabalho do presbítero, é o trabalho do pastor, né? E por quê? Nós temos aqui
porque é pastorear a igreja do Senhor, né? Então isso é uma honra, uma glória, sermos chamados para esse ministério, porque pastor divino só existe um, que é o Senhor Jesus Cristo, pastor divino e humano ao mesmo tempo, e nós temos, o Senhor nos chama então, vamos dizer, os pastores humanos, né, que somos nós, pastores e presbíteros, né, os pastores humanos, para pastorear a igreja do Senhor. E nisso, aí a palavra nos traz as qualificações para esse pastoreio. Primeiro versículo 2, ele diz que o bispo, o pastor, o presbítero, lá no grego a palavra bispo se refere a esses três, né? Porque na nossa cultura se pensa bispo aquele, ou está ligado à igreja católica ou algumas igrejas evangélicas que tem bispo. Não está falando dessas pessoas, está falando no grego se referindo tanto a pastor, a presbítero, bispo como sendo uma coisa só, né? E aí, qual é a primeira qualificação deles? Que eles sejam imaculado? O que está escrito aí? Irrepreensíveis. O que é isso? É uma pessoa que nunca peca? Não. É uma pessoa que nunca falha? Não. É uma pessoa perfeita? Não. Então o que é esse irrepreensível? É alguém que não vive na prática do pecado e que dá um bom exemplo de cristão. Uai, pastor, mas isso não deveria ser de todo mundo? Todo mundo não tem que fazer isso? Sim. Na verdade, todo cristão deveria ser irrepreensível, né? Não é uma qualificação só para o presbítero, mas o presbítero, ele como modelo, como exemplo, como diz Paulo a Timóteo, né, também, seja padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza, as pessoas vão olhar para nós, o pastor, para o presbítero, por isso que nós não temos essa opção de não sermos irrepreensíveis. Se você é um pastor, se você é um presbítero, você precisa ser zeloso na prática cristã, da santificação, não viver no pecado, como todo cristão também não pode viver no pecado, e viver uma vida exemplar, né? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, não está dizendo de perfeição, mas está dizendo que, de fato, é alguém que você pode apontar e dizer, siga o exemplo. Né? Como diz Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, Paulo era perfeito, não tinha falhas? Não tinha falhas, era imperfeito. Mas, em outras palavras, nós vemos Paulo dizer que naquilo que eu estou imitando a Cristo, me imitem. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O nosso padrão, que nunca vai errar, é Cristo, né? Então, olhe para o presbítero como alguém que está se esforçando para ser fiel imitador de Cristo. E assim, nós entendemos a palavra irrepreensível, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado esses homens que não são perfeitos, mas estão na luta por imitar a Cristo. Amém, igreja? Amém? E aí, outra qualificação, né? Seja esposo de uma só mulher. O que isso significa? Também significa que uma pessoa que não vive uma vida de santidade, né? No casamento, né? Isso não quer dizer que a pessoa que nunca divorciou, não quer dizer isso, mas quer dizer uma pessoa que tem só uma esposa e que é fiel a essa esposa, né? É isso que quer dizer. Então, esposo de uma só mulher, não pode ter duas,
nem 3. Não, esposo de uma só mulher. Amém? Irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante. O que é temperante? Temperado, né? Que não é uma pessoa o que é uma pessoa destemperada? Não tem controle, né? Destemperado. Então, não pode ser destemperado, tem que ser temperante. É sóbrio. É alguém que mostra na sua vida, de fato, o domínio próprio, que é o fruto do Espírito Santo da nossa vida, né? Temperante, sóbrio, com relação a ser sóbrio, tem a ver também com, não é dado a nenhum tipo de vício, né? Mas continua dizendo outra qualificação, modesto, né? Não é alguém vaidoso, orgulhoso, mas é modesto, é uma pessoa que prima pela simplicidade, né? O que você, olhando para Jesus, o que você vê em Jesus? Jesus era alguém simples, humilde, né? E assim o presbítero também deve ser. Hospitaleiro, coração e a casa aberta para receber os irmãos ou as pessoas, né? Apto para ensinar, é uma coisa que não tem no diácono, mas no presbítero deve ter, né? Apto para ensinar. Não quer dizer que a pessoa tem que ser um pregador, mas quer dizer que a pessoa tem que ter condições de passar para os outros aquilo que ele conhece da sã doutrina, né? Apto para ensinar. Não dado ao vinho, não seja controlado pelo vinho. E isso aqui nos faz lembrar Efésios 5,18. O que está escrito em Efésios 5,18? O problema não é o vinho, o problema é a embriaguez, né? Mas não pode parar aí, né? Eu não tenho problema com embriaguez, com nenhum vício. Não, eu preciso também ser cheio do Espírito Santo. Nós temos 2 mandamentos em Efésios 5,18, né? Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o presbítero precisa buscar ser um homem cheio do Espírito Santo. Ah, pastor, mas isso é todo cristão. Com certeza, todo cristão. E o presbítero ainda mais, porque ele é modelo para o rebanho, né? Então, ser cheio do Espírito Santo. E aí, seguindo aí, não violento, né? O presbítero não pode ser uma pessoa violenta, seja em casa, seja no trabalho, muito menos na igreja, em lugar nenhum, né? Qual que é o contrário de violento? Manso, pacífico, né? Então, não é alguém que vai colocar fogo, tacar gasolina na fogueira, mas alguém que vai tacar água, né? Na fogueira da contenda ele chega e taca água. Não seja violento. E não só com relação às atitudes, mas às palavras e tudo mais, o proceder, né? Então, precisa ter esse autocontrole. Porém, cordato. Precisa ser alguém digno de confiança, pessoa também de respeito, cordato, que você pode confiar e você se sinta em paz, né, com essa pessoa, né? Você não se sinta incomodado com a presença da pessoa, mas é alguém cordato, alguém humilde, alguém que sabe acolher, né? Inimigo de contendas, não pode ser, como eu já falei aqui, amigo das contendas, das divisões, de discórdia, jamais. E não avarento. O que é avareza, irmãos?
O que é avareza? Amor ao dinheiro, né? Você gosta de dinheiro? Sim ou não? Eu também gosto, né? Quem não gosta, né? Agora, cuidado para não amar o dinheiro, né? Que o dinheiro tem que ser servo e não senhor da sua vida. Você que tem que controlar ele, não ele te controlar, né? Ah, mas como assim o dinheiro me controlar? Quando você ama demais o dinheiro, aliás, quando não deve amar de forma nenhuma, né? Aí é um dos problemas quanto à própria infidelidade daqueles que têm dificuldade enorme para dar o seu dízimo, a sua oferta, ou mesmo no lidar com as coisas, com a administração, né? Então, avarento, então não pode ser avarento. Tem que ser um mordomo fiel daquilo que Deus nos deu. Deus, podemos dizer assim, que dos 100% que Deus coloca à nossa mão, 10 pertence ao Senhor, certo? Amém? Os irmãos acreditam nisso? No texto bíblico lá de Malaquias, que é a palavra de Deus para nós? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então é mandamento, né? Agora resta os 90%. O que eu vou fazer com os 90%? Eu vou gastar do jeito que eu quiser. Esse aqui eu que mando. É assim? Não, né? A gente tem que pedir a Deus sabedoria, porque tudo pertence a Deus, só os 10% ou 100%? Será que é só os 10% que pertencem ao Senhor? Ou é 100% meu dinheiro, da minha vida, de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, que pertence ao Senhor? O que vocês acham? Tudo, né? Tem alguma coisa que é seu que você pode dizer, não, Deus, isso aqui é só meu, isso aqui, ó, 100%, né? É graça de Deus, pertence a Deus, inclusive a nossa própria vida, a hora que Ele quiser levar, é dele. Ninguém pode falar, não, o senhor não vai levar, não. Eu que mando minha vida, você vai tirar de mim agora? Mas rapaz, você tem esse poder? Tem não, né? Então, a gente não sabe quanto tempo que Deus nos dará, né? Seja muito, seja pouco, pertence a Ele, né? Ontem nós estávamos no velório da dona Dorinha, né? E a dona Dorinha, em agosto, ia completar quantos anos? 100 anos. Já pensou? Você pensa em chegar lá, 100 anos? Eu não sei. Eu acho que não. Principalmente se não for com saúde, partir para a glória é bem melhor, né? Mas o importante é a gente ter a segurança da vida eterna, né, irmãos? Amém? É isso que é importante, né? Então, pertence ao Senhor tudo que temos, tudo que somos. E aí os 90% que Deus... Olha aí, porque 10% eu posso descansar, que não é administração minha. Eu entreguei, pus no gasofilácio, não é isso aí, não compete a mim administrar. Lá com as lideranças da igreja, que vai administrar, eles que são responsáveis, seja fazendo bem ou mal, Deus vai cobrar deles, né? Dos líderes, né? Isso aí, minha parte eu já fiz, que é entregar, devolver meu dízimo, minha oferta. Agora os 90%, aí eu tenho que ficar veado, para não administrar mal, preciso de administrar bem, para a glória de Deus, né? Aí a administração é comigo. E isso é claro que inclui também quando eu posso, nesses 90, tirar a oferta também, a oferta missionária, a oferta para alguma coisa na igreja, né? Isso faz parte também dos 90% aí que Deus nos dá para administrar. Mas seria até aqui uma aula só sobre administração, né? Só sobre mordomia, porque muitas vezes tem muito cristão que não sabe administrar o dinheiro que tem. E aí é ruim, isso é ruim, né? Ele tem que saber administrar bem para a glória de Deus, né? Amém? Precisa ser um bom administrador, não pode ser avarento, né? No versículo 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos
sob a disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E aqui nós temos o ponto positivo e o ponto negativo. Podemos dizer que o ponto positivo, que se o presbítero, se o pastor está fazendo aquilo que é correto, que é certo, né? Dando bom testemunho, dando bom exemplo aos filhos, à sua casa, glória a Deus por isso, e nós dependemos do Senhor, né? Agora, o ponto negativo é que nem sempre, às vezes, a família vai corresponder, né, a esse bom exemplo do líder. Pode ser que aconteça da família não corresponder, e aí nós vemos na própria Bíblia os exemplos, né? Vocês lembram de Samuel? O profeta Samuel, o sacerdote Samuel foi um bom servo do Senhor? Sim ou não? Mas e os filhos dele? O povo de Israel estava reclamando dos filhos de Samuel, né? Quer dizer, não seguiu o bom exemplo do pai. E assim nós temos também na vida, né? Aqueles que travam essa luta também, né? Que travam essa luta. Mas, pelo menos, o que resta saber de que aquele que é um pastor, é um presbítero, se há na vida dele um bom exemplo, inclusive a começar no próprio lar, no pastoreio do seu lar, né? Nosso primeiro grupo de discipulado é o nosso lar. Nossa primeira igreja é o nosso lar. E que Deus nos conceda a graça para pastorear o nosso lar com fidelidade. E aí, falando aqui, criando os filhos sob disciplina, né? Isso envolve a disciplina, envolve o governo em todas as áreas, né? O governo da nossa casa, né? Por isso nós precisamos de orar muito, né, irmãos? Pela vida dos nossos pastores e presbíteros. Orar pela vida, para que Deus nos conceda essa graça, que os nossos, né, do nosso lar correspondam, né, sejam submissos a essa liderança do pastor, do presbítero, né? E para o bem do presbítero, para o bem do pastor, para o bem da igreja. Amém? E aí, no verso 6, fala que ele não pode ser o quê? Neófito. O que é neófito? Novato, criança, imaturo ainda, né? É imaturo. Então, por quê? Porque quando ainda é imaturo, pode cair em qual problema aí seríssimo? No problema da soberba, né? Do orgulho, para não suceder que esse ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, o problema do diabo é um desses que foi expulso do céu. Antes não era diabo, mas era um anjo de luz. Foi expulso do céu por causa da soberba, né? Do orgulho. Então, o presbítero, o pastor, jamais pode ser uma pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Precisa ser manso e humilde de coração, como foi o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus foi conhecido como alguém manso e humilde de coração. E aí, o outro lado, o versículo 7 vai dizer que é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair na vergonha, no opróbrio e no laço do diabo. Olha, você está vendo aí? O diabo armando laço para o pastor, o diabo armando laço para o presbítero. Você tem orado pelo seu pastor, pelos seus presbíteros? Porque o diabo está armando laço. Ele quer ver se ele consegue
pegar o pastor e o presbítero, porque se ele consegue pegar o pastor e o presbítero, o que vai acontecer com a igreja? A igreja sofre, e sofre muito, né? Isso é muito ruim, muito prejudicial à vida da igreja, quando um pastor ou um presbítero cai no laço do diabo. Então ele tem que orar, pedir para Deus os guardar e os livrar dos laços, né? E um dos laços está aí, ó. Cuidado com o mau testemunho, precisa ter um bom testemunho dos de fora, para não cair no opróbrio, na vergonha e na soberba, né? Em nome de Jesus. Então, até aqui, nós temos as qualificações dos presbíteros. Os nossos presbíteros têm essas qualificações? Amém? Acredito que sim. Pela glória, pela graça de Deus, para a glória de Deus, né? Então vamos orar e agradecer, né? Que Deus abençoe a vida dos nossos presbíteros, pastores, e que Deus abençoe também como igreja do Senhor nessa eleição, em nome de Jesus, né? Amém. Então, nós vamos ler novamente aqui o versículo de 8 a 13, né? Que diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte que as mulheres é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justa preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, lendo esse livro aqui, fala sobre diáconos, né? Uma das marcas de uma igreja saudável, uma boa liderança, né? Ele diz assim, olha que palavra forte que ele fala, uma igreja que tem diáconos que exerçam o diaconato bem, né? É uma igreja rica, uma igreja abençoada, muito abençoada por Deus. Uma igreja onde faltam os diáconos, onde os diáconos não exerçam a sua função, é uma igreja pobre. Então veja a importância, os diáconos não é menos importante do que os presbíteros, é só a função que é diferente, o ofício é diferente, mas precisamos também rogar a Deus que abençoe a vida dos nossos diáconos nesse ministério tão importante também da diaconia, né? E aqui nós vemos essas qualificações que nós vamos ver, compará-las elas também com o livro de Efésios, né? Sobre os diáconos, mas antes de fazer essa comparação, já que nós falamos de presbíteros e diáconos, os presbíteros lideram o ministério, né? Os diáconos viabilizam o ministério, os diáconos viabilizam o trabalho dos presbíteros e a congregação, a igreja, realiza o ministério. Então, 3 coisas aqui relacionadas ao ministério. Os presbíteros lideram, os diáconos viabilizam e a igreja realiza o ministério, porque o ministério não pertence apenas a alguns, mas todos nós somos ministros de Deus, né? Toda a igreja somos ministros. É isso que significa a palavra também diácono, né? Ministro, servo, todos nós somos servos. Então, nós temos aqui essas qualificações a parte negativa e a parte positiva, né? Primeiramente,
os diáconos devem ser respeitáveis. Essa parte aqui que abrange todas, respeitáveis em todas as, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte de ganância. Então, alguém que você olha para a pessoa e é alguém de respeito. Amém? De uma só palavra. Não pode ser dobre, não pode ser falso, não pode ser hipócrita, não pode ser mentiroso, não pode ser maldizente. De uma só palavra, sim, sim, não, não. Não inclinados a muito vinho, novamente, lembra disso aqui com os presbíteros? Precisa ser cheio do Espírito Santo também, não pode ser dominado por vício nenhum, né? Não cobiçoso, lembra lá que o presbítero não pode ser avarento? Também o diácono não pode ser não cobiçoso, não cobiçar nada, né? De ninguém, de sórdida ganância. Então, jamais isso pode existir na vida do diácono, né? Conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Então, alguém que ama a palavra de Deus, conhece essa doutrina e que tem uma prática de vida de acordo com essa doutrina que professa, né? Consciência limpa. Não é alguém que professa uma coisa, mas vive outra coisa. Não pode ser assim, né? E vamos ver, por exemplo, aqui no texto de essas qualificações que tem a ver também, chama a nós como igreja para vivermos assim, não só os diáconos, né? Primeiro, não ter a língua dobre, né? Mas ser de uma só palavra. Abre a sua Bíblia lá em Efésios 4, deixa aberto lá, põe o dedinho aí, vamos lá para Efésios 4, 29, quem pode ler? Amém. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, né? Mas saiu o quê? O que tem que sair da nossa boca? Palavras que transmitam graça e não desgraça. Sua boca tem que transmitir graça, né? Favor de Deus sobre a vida das pessoas. Palavras que edificam. É assim a sua vida? Amém? Outra qualificação de diácono devemos ter também, não se apegado ao muito vinho. Vá um pouquinho mais na frente aí, 5:18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Qual é o mandamento negativo aí? Não se embriagar, não ter vício nenhum. Qual o mandamento positivo? Ser cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo? Porque tem pessoas que às vezes acomodam. Não, eu não tenho nenhum vício, não estou me embriagando e tal, então já está bom. Não. Essa é uma parte. A outra parte é se encher do Espírito Santo todos os dias. Né? Amém? E aí, versículo 19, 20, 21, vai mostrar aí como que alguma pessoa cheia do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. É assim que tem que ser a nossa vida cheia do Espírito Santo. Em vez de você, quando for tentado a murmurar, reclamar, louve, começa a louvar, começa a adorar o Senhor. Né? Se você não lembra de nenhum hino, coloca um hino lá aí no celular ou no som e começa a cantar e a louvar a Deus. É assim que nós devemos fazer. Louve ao Senhor. Né? Ah, pastor, mas está ruim, está difícil. Não, louve ao Senhor. E Deus se agrada do nosso louvor e nos abençoa. Né? E aí, versículo 21 fala para nós nos submetermos uns aos outros no temor de Cristo, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa submissa, não é uma pessoa orgulhosa. Amém? Você vê essas características na sua vida?
E o fruto do Espírito Santo, conforme Gálatas, né? Se você vê o fruto do Espírito Santo da sua vida, que é fruto do Espírito Santo, não é fruto seu, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, isso é fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? E assim, possamos viver o fruto do Espírito Santo. Amém? Todo dia, né? Primeira coisa, quando sento na cama depois que o despertador toca às 5:50, aí eu peço a Deus, Senhor, mais um dia, obrigado pela noite de descanso, e dá graça de ser cheio do Espírito Santo. Viver buscando ao Senhor, faz uma oração rápida ali, né? Antes de partir para o café da manhã e as outras coisas, né? Então, peça a Deus todos os dias para que você seja cheio do Espírito Santo. Amém? Não vai esquecer, não? Tarefinha de casa, viu? Próximo aí é não ser cobiçoso por ganhos, né? O que diz o versículo 28, capítulo 4? Amém. Então, o contrário de ser cobiçoso é trabalhar. Em vez de ficar cobiçando, invejando, trabalhe. E também acuda ao necessitado, né? Então, vamos ver capítulo 5, versículo 5 também, de Efésios. Olha aí, o que eu e você jamais podemos ter. Nem o incontinente, nem o preguiçoso, nenhum, o que mais? Impuro, o que mais? Avarento, que ama o dinheiro, o que mais? Invejoso, o que mais? Idólatra. Herdará o quê? Não herdará o reino de Deus. Então, vigia para não cair nesses pecados, viver na prática desses pecados, né? Não ser cobiçoso por ganhos desonestos, né? Trabalhe e seja fiel. Manter o mistério da fé. Vamos ler agora o capítulo 3, versículo de 1 a 10, desse mistério da fé, né? Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação que me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento, o mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos, profetas no Espírito, a saber, que mistério é esse? Que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, Deus só tem um povo na terra que se chama igreja, seja no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Uai, pastor, e onde é que fica Israel? Aí Israel, onde tem o povo lá, que são os remanescentes, né? Os convertidos em Israel, porque não basta ter o nome de judeu de Israel, de israelita ou de hebreu para ser povo de Deus, tem que ser convertido ao Deus verdadeiro, né? Então, esse é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? É um povo só. Lá, como dizer, o Israel convertido, tem o Israel convertido e o Israel não convertido, né? E aonde Deus incluía também povos de outras que adoravam o verdadeiro Deus, olhando para Israel, quando Israel era fiel ao Senhor, e muitos foram salvos, né? Fazendo parte até da própria linhagem do Messias, como no caso de Ruth. Lembra de Ruth? Quem era Ruth? Era do povo de Israel?
Não, era uma moabita. Lembra de Raabe? Que era Raabe, era do povo de Israel? Não, era lá da cidade de Jericó, que foi destruída, mas fazia parte dos eleitos de Deus, da igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Então, seja no Antigo e Novo Testamento, Deus tem um povo que se chama igreja, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida mediante a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme, as várias formas da sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia. E aí, Deus salva também um povo que não está ligado ao povo de Israel, mas que são eleitos de Deus. E Deus, lembra de Jonas? Quando Deus foi salvando, né? Na história, os povos que não estavam dentro de Israel lá, e salvando dentro de Israel também os eleitos, os convertidos, que ia convertendo, lá dos assírios, né, o povo inimigo de Israel, mas que Deus quis salvar. Ele manda Jonas. Jonas não queria ir, mas ele teve que ir, porque teve que obedecer a ordem do Senhor. Esperneou de toda maneira para não ir, mas foi, e Deus salvou os ninivitas, né? Se arrependeram, se converteram ao verdadeiro Deus. Amém? Então no céu você vai ver essa galera lá, os ninivitas que se converteram ao verdadeiro Deus. Eram israelitas? Não. Mas era a igreja do Senhor, né? Fazia parte da igreja do Senhor. Então, o diácono, né? Ele vai conhecer da sã doutrina, e uma das partes da sã doutrina tem a ver com a eclesiologia, com a igreja do Senhor Jesus Cristo, o povo de Deus que somos nós, né? Eu pergunto para você, você é gentio ou você é judeu? E aí? O que vocês são? Vocês são judeus ou vocês são gentios? Um de cada vez para não dar tumulto, gente. Você não sabe o que você é, não? Você é judeu, você é gentio? Não sei, pastor, se eu sou judeu, se eu sou gentio. Nós não somos, nessa parte, né, nesse sentido, nós não somos judeus, né? Nós somos gentios. Mas tem uma outra parte que nós também somos judeus. Como assim, pastor? Nós, povo de Deus, né, fazemos parte dos verdadeiros, né, circuncidados, não por mão de homens, mas pelo Espírito Santo, circuncidado no nosso coração. Então, Paulo vai dizer isso, né? Que os verdadeiros judeus são os convertidos a Cristo, né? Os convertidos a Cristo Jesus, Rei dos judeus, né? Então, em Cristo, nós somos um povo só, né? O povo de Deus, a família de Deus, os sacerdotes do nosso Deus e Pai. Estava procurando um texto aqui, depois a gente passa para os irmãos. Então, ministério da fé. Mistério da fé. Ser fiel no casamento. Vamos lá, Efésios 5, 22 a 33. Tudo isso aqui relacionado aos diáconos, né? Que todo cristão também deve viver, né? Não só
os diáconos, né? Mas todo cristão deve vir. Ser fiel, esposo de uma só mulher, tanto o presbítero como o diácono, né? Todo mundo achou? A palavra de Deus nos diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como também, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também as mulheres os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, cada um de per si também ame a sua própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Amém. Então, todos aqui que são casados, nós temos uma grande glória, né? Que glória é essa? De mostrar ao mundo o relacionamento de Cristo e da igreja. Nosso casamento, nós estamos dizendo para o mundo: olhe para nós, como que Cristo relaciona com a sua igreja e como a igreja se relaciona com Cristo. É assim. Essa é a glória do casamento. Não tem a ver simplesmente comigo e com você e a sua esposa, com você e seu marido. Tem a ver com Cristo e a igreja. Então, nós estamos anunciando ao mundo, testemunhando ao mundo que como Cristo se relaciona com a sua igreja e como a igreja se relaciona com Cristo. Amor e submissão. Submissão e amor. E aí, o presbítero e o diácono vão também ser modelos disso, né? Para a glória de Deus. Amém? E com relação também aos filhos, né? Cuidar bem dos filhos, está falando aí aos diáconos, aos presbíteros, né? Capítulo 6, versículo de 1 a 4. Capítulo 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejam de longa vida sobre a terra. E vós, pai, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, isso aqui também não só para os presbíteros e diáconos, mas para toda a igreja. E o presbítero e o diácono também vai colocar isso aqui na prática como modelo do rebanho, né? Criar os filhos na disciplina, no temor do Senhor. E aí, Deus nos dá os meios, né, para isso. É claro que o principal, nosso exemplo, e aí nós ensinar os filhos a ler a Bíblia com eles, e orar com eles, e toda essa tem a ver com a disciplina, que não só a vara, que também faz parte, mas a disciplina e a admoestação do Senhor tem a ver também com esse trabalho diário, né? Esse trabalho diário, né? De mostrar ao filho a palavra de Deus. É aquilo que Deuteronômio capítulo 6 diz, né? Devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a palavra de Deus. Está fazendo isso? É fácil? Não. Principalmente hoje, nos nossos dias, onde as crianças e os jovens só querem ficar no quê? Lendo a Bíblia? Estudando a palavra do Senhor e buscando conhecimento bíblico, lendo bons livros. É assim que a juventude está vivendo hoje? O que a juventude está fazendo hoje, irmãos? O quê? Celular?
Internet, no Zap, nas mídias sociais aí, tem o seu lado bom também, né? Mas viciados muitas vezes nas coisas que vai produzir no caráter desses jovens, dessas crianças? O que vai produzir, né? Esse é o problema, né? Nós vivemos num mundo consumista, individualista, egoísta. E é isso que tem acontecido na vida de muitos jovens e crianças. Individualista, egoísta, consumista. E aí a gente tem que lutar para que seja o inverso disso, né? Sejam generosos, sejam respeitáveis, sejam humildes. Mas o mundo também faz o papel, o diabo faz o papel de inculcar. Se você não inculcar, pode deixar que o mundo vai fazer o seu papel de inculcar na vida dos seus filhos o que não presta. É isso que você quer? Faz assim, não. Fala assim, não. Vamos falar? Não. Né? Nós queremos inculcar as coisas boas. Amém? Amém? Amém. Então, bora trabalhar. Que não é brinquedo, né? Tarefa árdua, mas também gloriosa para a glória de Deus. E a gente tem que preparar os nossos filhos para a vida, amém, irmãos? Agora a gente tem que preparar os filhos só para a vida? Tem que preparar os filhos para quê? Para a eternidade. Esse é o grande erro que muitos têm cometido mesmo estando dentro da igreja. Está preparando os filhos para a vida, mas não está preparando para a eternidade. Tem muita gente aí formando, são bem-sucedidos na escola, no trabalho, estão conseguindo, entre aspas, né, uma boa preparação para a vida, mas se morrer hoje está no inferno. Não está preparado para a eternidade. O que adiantou? E nós, como pais, precisamos estar alertas para isso. Tem que estar preparado também, principalmente para a eternidade. Não é só dar uma boa educação secular, né? Então, né? Mas eu digo assim, mesmo que vença essas coisas também, e forme, né? Quem não quer ver o filho formar, né? Ser bem-sucedido profissionalmente? Todos nós queremos, isso é bênção. Mas basta isso? Tá bom? Não, meu filho formou, minha filha, tá bom, agora já tá. Não, ele é um servo fiel de Cristo Jesus, é uma serva fiel a Deus, ou só formou e pronto, e agora, ou é um profissional e já tá bom. Não, tem algo mais glorioso. Diga, minha irmã. A Bíblia diz louco, né? Aquele cara foi bem sucedido, né? Foi um cara assim que, aos olhos do mundo, aquele que Jesus falou que ele era um louco, né? Aos olhos do mundo, ele era um cara top das galáxias. É um cara que empreendedor, nossa, o que é isso? É o tipo de cara que onde põe virava ouro, a mão, né? Ele prosperou e não vou construir novos celeiros e tal, e vou dizer para minha alma, come, regala-te, porque tem muito para muitos anos. E aí, ele ouve a voz, né? Louco, hoje te pedirão a sua alma. O que tens preparado? Para quem será? Então, tem gente que está preparando a vida aqui e tal. Mas e a eternidade? Como é que fica? Né? Então, a gente precisa de mostrar isso aos nossos filhos, né? Porque não basta ser bons profissionais. Tem que ser bons profissionais para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E aí,
fazer um trabalho aqui que glorifique a Deus e que renda no futuro da eternidade o galardão, né? Amém? Você está nessa? Está preparado para a eternidade? Vamos terminar com o último versículo. O diácono irá obter confiança na fé. Capítulo 6, versículo 19 de Efésios. Capítulo 6, verso 19. Que diz, e também por mim, Paulo diz, né? Para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. É isso que está lá aos diáconos também, né? Então eles vão ter preeminência, honrados por Deus e reconhecidos pela igreja, né? Olha que bênção. E assim também, nós também, todo cristão, né? Preciso fazer essa oração. Para que no abrir da minha boca, Deus me dê intrepidez para fazer conhecido o mistério. Fazer conhecido o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, aqui um pouco, né, sobre os presbíteros diáconos, pois nós vamos estar continuando. Oremos, porque é bênção de Deus, né? Nós queremos que a nossa igreja seja uma igreja rica. Não estamos falando de financeiramente, se Deus quiser nos dar, amém, né? Mas uma igreja rica precisa, ela que tenha o quê? Diáconos que exerçam bem, né, o seu ministério. Amém? Então oremos por isso, né? Em nome de Jesus. Se Deus está te chamando, que você possa dizer, eis-me aqui, Senhor. Oremos ao Senhor. Deus maravilhoso, Deus querido, obrigado por tua palavra, meu Pai. Ó Deus, que nos mostra o que nós devemos fazer como igreja do Senhor. Que sejamos praticantes, não apenas ouvintes. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, dos meus irmãos, presbíteros, diáconos. Tem misericórdia da tua igreja, Pai. Dai-nos, ó Deus, pastores, presbíteros, diáconos, fiéis, cheios do Espírito Santo. Ó Deus, homens sábios e santos, ó Pai. Tende misericórdia. Nos ajude, ó Deus, que possamos ter essas qualificações e sejamos modelo, ó Deus, para o rebanho, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém.